Fala, abduzidos, tudo bem com vocês? Olha, eu tô começando o episódio de hoje de um jeito um pouco diferente do habitual, né? Porque a história é bem complexa, viu? Uma jovem de 20 anos teve a vida ceifada em fevereiro de 2013 e mesmo com 3 condenados pelo crime, a história ainda está bem viva. Como tudo aconteceu, ainda é nebuloso e cheio de interrogações, a ponto de levantar suspeitas até sobre as autoridades que investigaram o caso. Será que todos os condenados são realmente culpados? Será que alguém não pagou pelo crime enquanto alguém pagou demais? Bom, essa é uma das respostas que a gente vai tentar encontrar no episódio de hoje. Eu sou o Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Toda semana aqui tem episódios novos. Se você gosta de conhecer casos de crimes reais, mistérios, eu te convido a se inscrever e acompanhar o canal. Se puder, entre pro nosso clube de membros. Se não puder, tá tudo certo, é só ficar com a gente até o final do episódio, curtir e deixar um comentário, nem que seja um emoji, pois isso já ajuda demais no engajamento. Olha só, pessoal, separei o episódio em trechos, em partes. Então a gente vai começar apresentando os personagens para você e depois a cronologia dos fatos, de acordo com algumas linhas de investigação, com alguns depoimentos, na verdade. É isso então, recados dados, vamos aos fatos. Nelly Karina Del Pozo Mosqueira nasceu em Quito, no Equador, no dia 14 de outubro de 93. Ela era a filha mais nova de Maria Teresa Mosqueira e tinha como irmãos Maria Cristina, Eric e Milton. Seu pai faleceu quando ela ainda era um bebê de 11 meses, e isso fez com que a menina estivesse sempre muito próxima da sua mãe. Maria, a mãe, trabalhava como professora na escola Manuelita Saez, escola onde a Karina foi aluna. Durante o ensino médio, a Karina era muito extrovertida e sociável. No colégio, ela conheceu Alejandra Urreda, um ano mais nova do que ela, e lá ela descobriu que a Alejandra morava a apenas 2 quarteirões da sua casa, e as duas então começaram a ir para a escola juntas. Enfim, se tornaram unha e carne, grandes amigas. Mesmo depois das aulas, as duas davam um jeito de sempre se encontrar para conversar, nem que seja por telefone. As amigas foram escolhidas para a seleção de basquete e praticavam tanto na escola quanto nas ruas onde moravam, e com o passar do tempo, elas formaram o primeiro time de meninas do bairro. E para promover esse time, elas espalharam panfletos por toda a parte, elas ficaram bem conhecidas pela região, eram amigas da maioria dos jovens e passavam boa parte das tardes conversando, todo mundo reunido, aquela coisa de bairro bem amistosa. Bem, elas cresceram amigas de todos ali no bairro, e essa amizade parece ter se fortalecido até aí o começo da vida adulta deles. Quem conhecia a Karina nessa época dizia que ela era muito alegre, uma pessoa contagiante, com grande senso de humor. Mas, em 2009, uma coisa muito ruim aconteceria na vida da Karina e isso abalaria ela de uma forma bem importante, bem severa. A mãe dela adoeceu de um câncer e há alguns meses ela morreu. A Karina tinha apenas 16 anos e estava agora morando apenas com seu irmão Milton, não muito mais velho do que ela. Depois que a mãe da Karina faleceu, ela deixou de ser aquela jovem alegre que todo mundo costumava, ver, sentir. Ela estava agora constantemente triste, desencantada até com a vida e chegou até a começar a questionar a sua fé. A Alejandra, aquela amiga dela, como boa amiga que era, estava sempre do lado da Karina e conversou com os pais dela, os pais da Alejandra, sobre tudo que estava acontecendo na vida da amiga. Foi aí que eles decidiram oferecer a menina para morar com eles, pelo menos até que ela atingisse a maioridade. A Karina ficou muito feliz com esse convite, mas ao mesmo tempo ela não queria deixar o seu irmão Milton morando sozinho, então ela acabou rejeitando essa oferta. Eram 2 jovens sozinhos no mundo pela primeira vez, e logo eles tiveram que se preocupar com as despesas domésticas. Assim, a Karina começou a fazer bicos, serviços de freelancer. Mas como, apesar da tristeza que ela estava sentindo, de ter mudado um pouquinho seu comportamento, para conseguir esse emprego, com esse senso de responsabilidade para conseguir arcar lá com todas as despesas da casa para ela e para o irmão, ela ainda conseguia ser extrovertida, comunicativa quando precisava, e assim ela conseguia trabalhos como promotora de vendas ou até mesmo modelo em alguns eventos. Mas é claro que com todo esse estresse interno que ela estava passando, dúvidas e anseios de um início repentino assim de vida adulta, ela acabou deixando seus estudos de lado, para trás. E basicamente essa é a biografia
da nossa personagem central do episódio de hoje. Agora vamos conhecer um pouco do David. Nessa mesma época em que tudo isso acontecia com a Karina, ela conheceu um cara chamado Giovanni David Pinha Bueno, conhecido por todos ali apenas como David, na época com 19 anos, e era um dos 4 filhos do casal Patrícia Bueno e Eduardo Pinha. O David já trabalhava como designer gráfico e era campeão em artes marciais mistas, o famoso MMA. Ele era forte, tatuado e tinha um estilo de se vestir que as pessoas consideravam um pouco peculiar, que era por alguns até visto como alguma coisa intimidadora. Eu tô dando esses detalhes aqui porque depois vai fazer todo sentido lá durante as investigações do caso, tá? Muitos pensavam até que ele era membro de alguma gangue, mas na verdade ele era conhecido por ser um cara até calmo, introvertido, que só mudava quando ele precisava, né? Ele sentia que tinha alguma coisa acontecendo com alguém que ele gostava e ele mudava seu comportamento para proteger essas pessoas, amigos, enfim. E isso até aconteceu certa vez com uma ex-namorada dele. Um homem começou a se engraçar com ela e ele precisou agir para defender a ex-namorada. Então, quando ele conheceu a Karina, eles tiveram alguns encontros, mas não chegou a rolar nada de namoro. E assim, os dois se separaram com o tempo sem drama ou brigas. Eles apenas entenderam que não se gostavam o suficiente para, começar um relacionamento mais sério. Eles ficaram então na amizade e o tempo foi passando e eles até meio que se viam raramente. A Karina estava focada em melhorar sua situação econômica, procurava empregos e deixava cópias do seu currículo em todos os lugares possíveis. E foi numa dessas procuras que ela conheceu Maria Cecília Rivera Ortiz, ou apenas Cecília, outra menina de sua idade. Não eram muito próximas, mas como tinham diversos conhecidos em comum, elas começaram a procurar emprego juntas. Já o Juan Pablo, mais um personagem, foi a Cecília quem apresentou para a Karina. A Karina meio que de cara sentiu uma certa afinidade por esse garoto, porém ele não demonstrou interesse nela, pelo menos interesse amoroso. Bom, o próximo personagem então dessa história real é José Sevilla, e foi o Juan Pablo que acabou apresentando a Karina para ele, que era seu amigo. O José Antônio Sevilla Freire era um jovem de 21 anos de idade que ainda morava com sua mãe na cidade de Rumiñahui e graças à situação econômica favorável da família, o estilo de vida desse rapaz era bem descontraído, digamos, ou para falar o português exato, bem festeiro. Mais tarde, o José se juntou com a Karina e a Cecília como um promotor de eventos. Porém, logo as meninas ouviram rumores ali nas rodas em que eles frequentavam de que ele era um vendedor de drogas e os sinais então de alerta começaram a piscar na cabeça das garotas, principalmente da Karina. Ela, a Karina, imediatamente sentiu antipatia por esse rapaz e queria se afastar dele, mas eles estavam no mesmo círculo de amizades, então não era, digamos, tão simples assim, a gente sabe, não é? Falando assim na teoria é muito fácil, né? Vou simplesmente deletar. Mas quando você tá ali naquela situação social, acaba que não é tão simples você deixar de conviver assim do dia pra noite com uma pessoa que faz parte ali do seu círculo, não é? E pra piorar tudo, pessoal, a Karina descobriu, ou melhor, notou que esse José Sevilla se tornava violento todas as vezes que ele ingeria bebidas. Além da conta, sabe? E ele costumava se envolver em brigas também em casas noturnas. Nessas brigas, quase sempre ele estava com seu melhor amigo, o Manuel Gustavo Salazar Gomes, um ano mais novo do que ele. Vamos então conhecer um pouco desse Manuel. Manuel Salazar estudava na Universidade de São Francisco de Quito e morava no bairro Eldorado, no centro da cidade. Porém, era comum que ele passasse mais tempo na casa de José do que na própria casa dele. Como disse, todas as pessoas que eu apresentei para você até aqui frequentavam quase que os mesmos locais, os mesmos círculos sociais. Embora a Karina não conhecesse tão bem esses dois aí, ou seja, o Manuel e o José, ela sabia que eles não eram lá grandes coisas, tá? Não eram muito confiáveis. Ou seja, pessoal,
Todos os personagens da história até agora foram esses, né? Que eu apresentei pra vocês. Agora a gente vai pra segunda parte do enredo. Mas eu queria frisar que todos eles eram bem jovens. Karina, uma pessoa tranquila, vivendo com o irmão. Grandes perdas na vida dela, né? Mãe, o pai. Vivendo só com o irmão, precisou entrar nessa vida adulta de uma forma muito repentina. Mas ainda assim mantinha o foco, né? A lucidez. Mas não conseguiu se desvencilhar desse círculo social em que ela meio que ao acaso se viu inserida. E aí está um dos elos da corrente, do enredo que a gente vai conhecer a partir de agora. Bom, pessoal, mesmo com bastante dificuldades, a Karina conseguiu concluir o ensino médio de forma semipresencial. Ela queria continuar estudando para conseguir uma vida mais segura, mais estável, economicamente falando, não é? Porém, ela sabia que com a sua renda limitada, como era, seria impossível pagar um curso de nível superior. E para continuar estudando, ela sabia que precisava de um emprego fixo, não dava mais para viver como promotora de eventos freelancer. Ela tinha que arrumar um emprego e era para logo. Enquanto isso, o amigo da Karina, o David, também passava por problemas e era o ano de 2012. A mãe dele estava com câncer terminal e para pagar os tão necessários medicamentos para amenizar o sofrimento dela, ele resolveu dar aulas de MMA. Ele começou a ensinar as técnicas marciais para José Sevidia, que ia ao treino em companhia de Manuel. Pois é, os dois estavam quase sempre juntos, Manuel e José. Manuel também demonstrou um certo interesse em aprender o MMA, mas o David não levou muita fé de que ele realmente teria o empenho necessário para aquela atividade física. Foi que um dia, depois de uma aula, o David comentou que precisava levar sua então namorada Maria para a casa dela. E do nada, o Manuel, talvez querendo ser legal ali com o professor, ofereceu seu carro para que o David levasse a namorada. E ele aceitou a oferta. E não é que o David, que já estava, cheio de problemas pessoais em razão aí da doença da mãe, capotou o carro do Manuel. Ninguém se machucou gravemente no acidente, mas o carro meio que se desmanchou. Imediatamente, então, o David ligou para o Manuel, que apesar dessa situação, foi absolutamente calmo e até colocou panos quentes no assunto. David não conseguia acreditar que mesmo com o acidente, um pouco de sorte ainda restava a ele. Ou não, como veremos. E assim, eles foram aumentando os laços de amizade e confiança. Será que o Manuel foi realmente um cara assim, super gentil, de boa? Afinal de contas, o amigo deu perda total no carro dele, mas estava vivo, bem, não aconteceu nada. Vamos ver os próximos capítulos. Terça-feira, 19 de fevereiro de 2013, a Karina falou para o seu irmão Milton que iria ao Ministério das Relações Trabalhistas para acertar os trâmites do seu último emprego e depois iria entregar alguns currículos com a Cecília, pois não queria perder tempo desempregada. Nesse dia ela vestia uma jaqueta preta, uma blusa de couro marrom, shorts verdes e um colar, no qual ela prendia uma coruja metálica, um pingente de uma coruja metálica. Foi a última vez que o Milton, o irmão da Karina, a viu com vida. Depois de entregar os currículos, as jovens decidiram aproveitar um pouco o resto da tarde e foram até um barzinho, fazer um happy hour. Como a maioria dos jovens fazem, eles começaram a conversar entre eles ali por mensagens e logo outros amigos, outros integrantes daquele grupo foram chamados para lá. Todos menos o David. O David tinha ido até a oficina mecânica para saber dos danos do carro que ele tinha capotado do Manuel. E foi lá que ele foi informado que o carro do Manuel realmente não tinha mais o que fazer. Perda total. O David então conversou com o Manuel, que novamente disse para ele não se preocupar, que estava tudo bem, e para que ele fosse lá encontrá-los no barzinho para, esfriar um pouco a cabeça, se divertir, e o David aceitou. O Juan Pablo convenceu o pessoal a ir curtir o resto da noite na sua casa, no seu apartamento. E no caminho, então, eles compraram mais bebidas, vodka e outras coisas, e foram até a casa desse rapaz. Não era muito tarde, mas a Karina já queria ir embora nesse momento. Porém, ela foi convencida a ficar um pouco mais, pois o Juan garantiu que mais tarde ele levaria todos para suas casas. E a noite então foi se prolongando e eles cada vez mais alcoolizados.
O David chegou mais tarde na festinha aí, porque depois da oficina ele tinha ido visitar a mãe para saber como ela estava. Fazia tempo que ele não via a Karina, então eles ficaram juntos ali conversando bastante tempo. E uma outra pessoa que chegou nessa festinha depois foi um outro personagem da nossa história. O nome dele é Nicolás Leon, que é amigo do Juan Pablo e ex-namorado da Cecília. Estava sendo uma noite, digamos, bem animada pelo jeito. A Karina mandou uma mensagem de texto para o irmão dizendo que estava tudo bem, que ele não precisava se preocupar, que ela estava ali com os amigos, detalhou todo mundo que estava com ela. Entre todas essas pessoas que estavam ali nessa festinha, o único ainda sóbrio era o David, porque ele tinha aquele estilo de vida de esportista, não é? Ele era professor de MMA e não queria ingerir bebida alcoólica, mas ele acabou sendo convencido pela insistência de uma das pessoas ali, e então ele acabou começando a beber também. Fazia 18 meses já que o David não ingeria bebida, e aí o negócio, né, acabou fazendo um efeito mais rápido pra ele. Em pouco tempo, então, ele já tava pra lá de Bagdá, bem embriagado. Durante a festa, toda hora a Karina e o José Sevilha desciam para o estacionamento ali do apartamento pra fumar, pois o Juan não deixava que fumassem no apartamento dele. Claro que por esses sumiços aí, digamos, os outros amigos ali começaram a desconfiar que não era apenas pra fumar que o casal descia toda hora ali, mas estava rolando alguma coisa ali, algum tipo de relacionamento mais íntimo entre eles. O pessoal estava tão alcoolizado, mas aparentemente quem estava em pior estado a essa altura aí já da festinha era o David, que mal conseguia se manter acordado. Então, por volta das 2 horas da manhã, quando o pessoal já tinha ultrapassado todos os limites da sobriedade, o Manuel se ofereceu para levar todos para suas respectivas casas. Mais um elo da corrente aí, não é? Vão sair da casa, todo mundo chapado, pra lá de Bagdá. Quem que vai dirigir, não é? Assim, né, nesse imbróglio todo mundo aceitou sem entender o que realmente estava acontecendo, pois eles estavam, né, como eu disse, bem embriagados. E olha só, pessoal, tudo isso que eu tô contando pra vocês é baseado nos depoimentos dos envolvidos no caso, tá? A parte a seguir é baseada, além desses depoimentos, também em provas dos autos do processo, né, do caso, e também dos registros do GPS do carro do Manuel. A primeira a ser deixada em casa foi a Cecília, que chegou a convidar a Karina para descer com ela, de repente para ficar na casa dela, mas a amiga preferiu ir para sua casa. Então a Karina aproveitou esse momento em que o carro estava parado para pedir para o Manuel deixá-la primeiro em casa e depois os demais amigos. Mas o Manuel explicou para a Karina que ficaria um pouco fora de mão, né, fora da rota que ele pretendia fazer até a casa dela, para depois voltar para deixar todo mundo. Então ele seguiu a rota que estava na cabeça dele. E assim, mais ou menos em 15 minutos, o Manuel deixou o Nicolás na casa dele. Manuel e seu copiloto e melhor amigo, José, os dois, lembra, estavam sempre juntos, né? Decidiram que era hora de deixar o David, que dormia profundamente, supostamente no banco de trás do carro, bem ao lado da Karina, que também supostamente estaria dormindo. Prestem bastante atenção nessa parte. Manuel mal parou o carro na frente da casa do David e ele saiu do carro sem falar nada e meio que entrou para casa. Isso baseado nos depoimentos, tá? Muito bem. No celular do David tem um registro de uma ligação de sua namorada. Isso foi por volta das 3 horas da madrugada. Agora no carro estavam apenas os dois amigos, Manuel, José e a Karina, que, como eu disse, dormia no banco de trás. Como eu disse não, né? Como eles disseram nos seus depoimentos. O carro foi até um bairro rural conhecido como Llanotico, no noroeste da cidade de Quito. Bem, os dois então tiraram a Karina do carro e a levaram até uma área mais isolada, de uma ravina ali no meio do mato. Ali eles abusaram da jovem e por fim bateram na cabeça dela até que ela perdesse a vida. Eles então cobriram o corpo da jovem com alguns galhos e umas folhas e foram embora. Manuel, por alguma razão nunca explicada, manteve o telefone da Karina com ele. Na manhã do dia 20 de fevereiro de 2013, Milton, o irmão da Karina, notou que a irmã não tinha voltado para casa. Claro, então, que ele tentou contato com ela, mas sem êxito. O Milton conhecia muito bem a irmã e sabia que algo estava errado, muito errado, pois ela era uma pessoa
confiável, responsável. Ela não iria simplesmente desaparecer assim, sem dar nenhum sinal de vida, sem falar o que estava acontecendo. Ele então tentou contato com os amigos que estavam com ela na noite anterior, mas não conseguiu descobrir nada. No outro dia, o Milton conseguiu registrar o desaparecimento da irmã. Como eu disse no início do episódio, a Karina era uma pessoa muito querida por todos que conheciam. Não demorou então para que a notícia se espalhasse e as pessoas começassem uma enorme campanha com cartazes e publicações em redes sociais dizendo: ajudem-nos a encontrá-la, vamos encontrar a Karina. A partir desse momento, então, começaria uma investigação oficial e era o Vicente Reynoso que iria chefiar essa investigação do até então caso de desaparecimento. Vicente Reynoso, com toda aquela pressão social, não demorou para buscar solução para aquele caso. Inicialmente, ele mandou intimidar todos os que estiveram com a Karina na sua última noite com um paradeiro conhecido. Cecília e Nicolás alegaram não saber o que poderia ter acontecido com a amiga, pois eles foram os primeiros a sair do carro, naquela rota de caronas. Depois, Manuel e José contaram uma história estranha, mas parecida. Eles disseram que a última vez que viram Karina foi quando ela pediu para que eles parassem o carro para ela descer. Assim, ela subiu em um táxi em uma parte ali da zona norte da cidade. O último a depor foi o David, e ele alegou que não se lembrava de nada porque tinha bebido demais e sua memória simplesmente tinha se apagado. Mas logo depois, ele mudou sua versão, um erro que custou bem caro para ele. Sob a pressão das autoridades, o David confirmou a versão dos outros 2 jovens sobre esse tal táxi. Agora, eram 3 pessoas com a mesma história do táxi. Uma história até que, de certo modo, coerente, mas que caiu por terra assim que as autoridades revistaram o GPS do veículo do Manuel. O verdadeiro percurso foi conferido e não era aquele indicado por Manuel e José, e também pelo David agora, não é? Os investigadores, então, revisaram o caminho marcado pelo GPS e terminaram lá em Llano Chico, aquele local onde eles teriam levado a garota, abusado e tirado a vida dela. Como ali o GPS marcava que eles ficaram parados por bastante tempo antes de irem para casa, as autoridades começaram a vistoriar a área com mais cuidado. Era 27 de fevereiro de 2013, 7 dias depois do desaparecimento, quando os agentes Julián Salgueiro e Miguel Salas da unidade anti-sequestro entraram em um caminho de pedra até chegar a um miradouro rodeado de eucaliptos. Naquele local, os agentes acharam pendurado em um galho um pingente de coruja, aquele pingente da Karina. E isso, claro, era um sinal gritante de que alguma coisa estava escondida por ali, não é? E olha que nem foi difícil encontrar o corpo, viu? Já em decomposição da Karina, abandonado ali em um barranco a pouco mais de 1 metro desse pingente. Ali mesmo, eles encontraram os restos mortais da Karina cobertos por galhos e folhas. Ela faleceu no mesmo dia do seu desaparecimento. Ela teve fraturas em vários ossos da base do crânio, as unhas estavam vermelhas e cheias de sujeira, e após analisarem o corpo, os sintomas eram de morte por hemorragia cerebral devido ao grave traumatismo crânioencefálico, causado aí por pedradas, além de ter sido estrangulada. A análise forense posterior determinou que a jovem morreu devido a mais de 25 golpes na sua cabeça, que causaram múltiplas fraturas. O ataque foi brutal e, além disso, foram encontrados também sinais de abuso sexual. Foram emitidos, então, mandados de prisão para os 5 jovens que estiveram com a Karina no dia do seu desaparecimento. E desse pessoalzinho aí da festinha, apenas Juan Pablo não entrou na investigação, pois nada demonstrava que ele tinha participado de alguma espécie de premeditação para o crime. O caso tomou grande proporção, nacionalmente ele ficou conhecido, e naquela mesma noite o ministro do Interior, José Serrano, esclareceu o que ele sabia até então sobre o caso. Em questão de horas, muitos equatorianos saíram às ruas para exigir justiça. Vozes se elevaram. Enquanto ocorria o velório, as autoridades prenderam Cecília, Nicolás, José, Manuel e David. Os 5 foram acusados como supostos autores do crime de homicídio doloso premeditado. Familiares, advogados, artistas, políticos, acadêmicos e ativistas apresentaram a iniciativa cidadã Karina del Pozo,
perante a Assembleia Nacional. Tratava-se de uma carta pública dirigida ao então presidente do Legislativo, Fernando Cordeiro, no qual pediam que fosse incluído o feminicídio como crime, entendido como o assassinato doloso de uma mulher pelo fato de ela ser uma mulher. Essa iniciativa também exigia o reforço das penas e 35 anos de prisão para o feminicídio. A Gina Godoy, que na época era vice-presidente da Comissão de Justiça da Assembleia Nacional, lembrou que organizações e grupos lutavam há anos para condenar judicialmente os assassinatos contra mulheres por causa do seu gênero. Mas a morte violenta da Karina foi o impulso que deu origem ao Código Penal, que entrou em vigor em abril de 2014, incluindo o artigo 141, que estipula o feminicídio como crime. Em uma entrevista, a ex-deputada Gina falou o seguinte: o assassinato da Karina contribuiu para que os cidadãos entendessem pelo que lutávamos. Não é que ela simplesmente apareceu morta. Ela foi estuprada, abusada, ferida e assassinada de forma extremamente cruel, estando em condição de absoluta desvantagem. Fecha aspas. E ela finalizou dizendo que a cobertura midiática do caso nunca abriu espaço para conhecer a história da Karina, para saber o que ela fazia ou do que gostava. Depois de assassinada, foi publicamente condenada por ser bonita, por ser modelo e por ser mulher. O tratamento dado pela mídia afetou profundamente sua família e conhecidos. Ao mesmo tempo, a acadêmica, escritora e jornalista Cristina Burneu, professora de uma universidade de Quito em 2013, lembra que seus alunos eram amigos da Karina Del Pozo e assim nasceu a coluna La Palabra, uma coluna de opinião que ela construiu com eles e que desmascarou uma visão discriminatória e misógina que condenou por sair sozinha, por exagerar nas bebidas, por sair com qualquer pessoa, a Karina. A grande amiga da Karina, a Alejandra, aquela que eu falei pra vocês lá no início do episódio, vive como se o tempo não tivesse passado pra ela. Como se ali tivesse uma lacuna. Sua voz ainda falha quando ela revive o sofrimento que a amiga dela viveu há uma década. Sua mente até apagou o discurso que ela fez no velório da sua melhor amiga, mas ela não parou de lutar para que mais mulheres não sofram e não sejam violadas ou abusadas como a Karina foi. Em 2018, após a classificação do feminicídio no Equador, foi aprovada a Lei Orgânica Integral para prevenir e erradicar a violência contra mulheres. Um ano depois, o então presidente Lenín Moreno criou um bônus para crianças e adolescentes que ficaram órfãos por causa de feminicídios, e que são muitos naquele país, como em todos os países, não é? Mas, enquanto muitos lutavam em nome da Karina contra a violência de gênero, a opinião pública já havia escolhido seu culpado número 1 desse caso, e era o David. De acordo com o apresentado em uma dissertação de mestrado criminal do jurista Joe Paul Ocanha Merino, que mais tarde se tornou defensor do David, houve uma campanha de ataques nas redes sociais e nos meios de comunicação contra os envolvidos, e parte da sociedade já tinha considerado como culpado o David, mesmo sem conhecer as provas, sem conhecer os detalhes do caso. Estavam culpando o rapaz principalmente em razão da aparência e do estilo de vida dele. Ou seja, David se enquadrava no estereótipo de criminoso, de membro de gangues. Vocês se lembram que quando eu apresentei o David lá no começo do episódio, eu disse que isso faria sentido depois, durante a repercussão do caso, investigações? Pois é, ele meio que, os alvos meio que foram ali pra ele pelo que ele era, aparentemente. Claro que tudo isso corroborado pelo fato dele ter estado, com esses jovens na noite daquela festinha, ter estado no carro. Mas, como a gente vai ver a partir de agora, é tudo tão complexo, é tudo tão emaranhado, parece que é um jogando a culpa pra cima do outro, que realmente fica uma cortina de fumaça, uma penumbra, assim, nas minúcias, nos pormenores desse caso. Vejam, durante a prisão preventiva dos envolvidos, a mãe do David faleceu de câncer. Enquanto isso, os réus modificavam suas versões. Em um de seus depoimentos, o Manuel afirmou que foi David quem disse como chegar lá no Llano Chico, aquele lugar afastado lá no meio do mato. Mais tarde, Manuel acusou diretamente David de ser o autor material e intelectual do crime. Ele ressaltou em sua primeira versão que ao sair da festa, Nicolás pediu que levasse o pessoal para casa e todos entraram em seu veículo. Primeiro foi a Cecília, que foi deixada, depois o Nicolás, e quando se dirigia para a casa da Karina, contou aos jovens sua intenção de continuar bebendo. A Karina não quis, desceu do carro e pegou um táxi. Em um outro testemunho, no entanto, ele afirmou que depois de deixar Nicolás em sua casa, o David, que já tinha beijado Karina, guiou eles até um local para que pudessem continuar bebendo.
Enquanto isso, David passava a mão na Karina. Eles estariam lá no banco de trás do carro. E ela, mesmo que sonolenta, tentava impedir. Ao chegar então nesse tal local, a jovem acordou e saiu do veículo. O David a seguiu. O Manuel e o José, os bons amiguinhos, não saíram até ouvirem alguns gritos. Então eles foram verificar o que estava acontecendo. Quando se aproximaram, ouviram David xingando a Karina. Vendo o que estava acontecendo, eles voltaram em direção ao veículo enquanto ouviam a Karina implorando por sua vida. Assim, o Manuel disse que voltou lá para ver o que estava acontecendo. E a jovem estava no chão chorando e David pediu que ele a matasse. Ou seja, o David pediu para o Manuel. Todo mundo implicado aí, certo? Ele então se aproximou da Karina, meio que aceitando a proposta do David, que estava bem embriagado, vocês lembram, não é? Veja só como é que as histórias são totalmente fantasiosas. Aí ele cochichou pra Karina, ó, finge aí que você tá morta, tá? Aí ele disse pra Karina fingir, não é? Mas o David, então, percebendo aquela armação, ele começou a sufocar a menina. Depois bateu com uma pedra na cabeça dela. Já o José Sevidia, que estava lá no carro, tentou minimizar seu envolvimento, alegando que estava muito bêbado, mas depois ele também mudou sua versão e disse que teve relações consensuais com a Karina durante a festa no apartamento. Gente, é tudo, assim, muito enrolado, mas ao mesmo tempo é óbvio, né? É claro que o Manuel e o José, no meu ponto de vista até onde eu tô entendendo aí o que foi esclarecido, que foi divulgado pelo caso, eles abusaram e começaram a fantasiar versões de que tinha sido consensual, etc e tal, começaram a empurrar pro David, que talvez realmente tivesse ficado com a Karina lá na festa, né, poderia ter material genético ali, mas será? Em outra de suas versões, das diversas que esses dois contaram no processo, o José disse que ele e a Karina consumiram álcool e maconha e que viu a Karina beijando David antes de saírem da festa. Depois, todos partiram no veículo de Manuel e primeiro deixaram a Cecília e Nicolás em suas casas. Nesse ponto aí todo mundo concorda, né? A Cecília e o Nicolás parece que realmente foram os primeiros a serem deixados. E que ele viu então quando o David e a Karina ficaram sozinhos no banco de trás e o David teria começado a tocar a Karina. E ela, na verdade, começou a reclamar desse abuso. Ele, o David, teria se irritado e disse o seguinte: "Você vai ver o que acontece com você por ser puta." Eles se dirigiram então para um local abandonado. No caminho, a Karina adormeceu. No local afastado, o David disse para Karina descer. José e Manuel ficaram no carro, até que ao ouvirem gritos, desceram e viram a Karina no chão enquanto o David gritava com ela: "É isso que acontece com você, sua puta." E David e Manuel decidiram matar Karina. José disse que foi pro carro e ficou esperando. Não viu o que aconteceu depois disso, mas lembra de ter visto Manuel chegando com uma pedra cheia de sangue. Depois disso, os três saíram imediatamente do local. É um empurra pra lá pra cá, são bem amiguinhos, não é? Todo mundo tentando livrar o próprio, não é? Bem, essa então foi uma das inúmeras versões que o José Sevidia prestou aí, esclareceu pra polícia. Porém, algumas mulheres conhecidas da peça aí testemunharam sobre a má reputação dele, do José, que possivelmente estivesse envolvido com drogas, armas e que era conhecido por embebedar mulheres e abusar delas. Já o David confessou que sua primeira declaração foi feita sob ameaça e por isso apoiou o que foi relatado pelos outros dois envolvidos. Na primeira versão, o David disse que todos entraram no veículo de Manuel e, como todo mundo, a Cecília e o Nicolás ficaram em casa primeiro, depois ele adormeceu devido a manguaça, e acordou ao ver a Karina zangada, chamando um táxi. Em sua versão posterior, ele ressaltou que foi ele quem pediu aos amigos que fossem embora, pois precisava acordar cedo, e só se lembra de quando deixaram Cecília em casa e depois deixaram ele na casa dele. No dia seguinte, estava com a mãe no hospital e foi Manuel quem lhe disse o que deveria dizer no depoimento, porque não se lembrava do que realmente tinha acontecido. Ele acrescentou ainda que nunca teve um relacionamento amoroso com a vítima, mas se contradisse ao relatar que só lembrava de quando eles deixaram Cecília, e depois disse que não se lembrava de quando a deixaram, porque estava dormindo o tempo todo. Pois é, pessoal. O David, nesse ponto, realmente se embananou todo, né? Ele meio que se enrolou nos próprios depoimentos. Aqui abre espaço pra gente pensar assim, será que ele só estava realmente com medo, né, de ser implicado no caso? Realmente não aconteceu nada com ele, ele estava só se enrolando para tentar escapar e se colocava cada vez mais no caso, ou ele realmente teve participação ativa, né, nessa atrocidade que fizeram com a Karina? Será que foi só o José, o Manuel?
Tudo muito complexo, não é? Um empurrando para o outro. Restava então aos policiais tentarem entender o que de fato aconteceu. Por ordem do Ministério Público, foi feita então uma batida na casa dos envolvidos. A operação serviu para recuperar lençóis, travesseiros, sapatos e roupas que foram então submetidos a análises. Em 8 de março de 2013, então, o Ministério Público e peritos em criminalística realizaram uma nova inspeção na cena do crime. E resumindo aqui, pessoal, as autoridades começaram a fazer tudo da melhor forma possível, como uma investigação de fato deve ser feita. O promotor Vicente Reynoso compartilhou suas suspeitas sobre o que tinha acontecido. E segundo ele, a jovem confrontou os 3 homens, um dos quais especialista em artes marciais, e que ela não teve a mínima chance de defesa. O Vicente Reynoso, por outro lado, nunca deixou de demonstrar que ele acusava o David mais por sua aparência física do que pelas provas encontradas contra ele. E aqui, pessoal, é um calcanhar de Aquiles dessa investigação, não é? O próprio responsável pela investigação se portar dessa maneira meio que deixa uma mácula aí nesse processo todo, não é? Mas muito bem, o Ministério Público e os agentes de criminalística, acompanhados dos 5 investigados e seus respectivos advogados, realizaram uma reconstituição do caso, com descrições detalhadas das últimas 8 horas de vida da Karina. Depois, em uma nova fiscalização lá em Llano-Tico, descobriram uma pedra com manchas avermelhadas, que era o sangue da Karina. Os resultados das análises genéticas confirmaram que tanto a pedra quanto as amostras no carro de Manuel correspondiam ao DNA de Karina. Então, as autoridades concluíram que David, Manuel e José eram os principais envolvidos de fato. Também na operação policial de busca de provas, a equipe concluiu que Manuel e José tinham sujeira do local onde o corpo foi encontrado em seus sapatos e que suas roupas mostravam DNA correspondente ao da Karina. E se isso não bastasse, a memória do telefone da jovem estava dentro da carteira do Manuel. No entanto, não foram encontradas tais evidências nas roupas ou sapatos do David, mas a promotoria especulou que ele pudesse ter limpado todas as roupas, os sapatos, para apagar qualquer vestígio incriminatório. As investigações seguiram até que no final de junho, o juiz Raul Martínez recebeu a acusação da procuradoria. Foram acusados David, Manuel e José. Cecília e Nicolás foram descartados, colocaram em liberdade. E em setembro de 2013, na primeira audiência, a promotoria convocou 32 testemunhas, a maioria policiais e especialistas envolvidos no caso. Então, em 3 de outubro desse mesmo ano, finalmente o processo judicial teve sua tão esperada sentença. Foi concluída que uma das tantas versões apresentadas por Manuel, e olha que ele deu cerca de 6 versões diferentes, essa uma aí era a mais verdadeira ou a mais próxima da verdade, pelo menos. David foi classificado como autor material do crime, enquanto Manuel e José foram considerados coautores e cúmplices respectivamente. Durante as audiências, Manuel foi descrito como um indivíduo com complexos de inferioridade, submisso, colaborativo e dependente, com comportamentos de desprezo e ressentimento em relação às mulheres. Especialistas concluíram que o José, além da propensão para a violência, exibia traços psicopáticos, não tinha princípios e tinha atitudes de ódio em relação às mulheres. Quanto a David, nenhum sinal de rejeição foi detectado e discriminação em relação ao sexo feminino, muito embora tenham sido identificados traços de personalidade narcisista e paranoica. Mas, como já disse lá no início, esse é um caso cheio de interrogações. Olha isso. A defesa do David sempre sustentou que nem sequer foi provado que ele esteve na cena do crime. Só tinha os testemunhos dos outros 2 envolvidos que, convenhamos, mudavam de versão a todo instante e realmente parecem que estavam ali em conluio para colocar o David na cena, não é? Mas de nada adiantaram as alegações da defesa. Após longas semanas de julgamento, em 8 de outubro de 2013, Giovanni David Pinha Bueno, Manuel Gustavo Salazar Gomes e José Antônio Sevidia Freire foram condenados à pena máxima de 25 anos de prisão pelo crime contra a Karina Del Pozo, sem direito à modificação, sem qualquer circunstância atenuante, devido à convulsão social que causou esse crime. Da mesma forma, cada um deles foi condenado a pagar uma compensação financeira para a família da vítima. Enquanto ouviam a sentença, o único a chorar foi o David. Os outros mostraram uma frieza assustadora.
O David, pessoal, nunca antes tinha tido problemas com a justiça, com a lei. E tudo ficou pior para ele ainda quando ele foi agredido fisicamente e ainda sofreu abuso dentro da prisão. Mas o David entendeu que chorar ali não ia adiantar nada, então ele começou a estudar. Ele estudou bastante. David e o seu advogado, Joe Paul Ocanha Merino, começaram uma luta incessante para provar a sua inocência. O primeiro recurso foi rejeitado em janeiro de 2014, pois foi considerado extemporâneo, ou seja, eles entraram fora do prazo do recurso, tá? Enquanto isso, a família da Karina continuava sua batalha, uma batalha por todas as mulheres equatorianas. Conjuntamente com várias organizações de defesa das mulheres, em agosto de 2014, a morte da Karina ganhou um significado. Óbvio que nada vai encerrar a dor, mas aquilo começou a amenizar e trazer um propósito a todo esse caos, pois enfim o Equador criminalizou o feminicídio em seu abrangente Código Penal Orgânico, com penas implícitas de 22 a 26 anos de prisão. A morte da Karina realmente mudou a situação tão complicada das mulheres naquele país. Enquanto o Equador evoluía judicialmente e moralmente, o David se dedicava por sua liberdade. Ele cursou direito e buscava a todo instante por justiça. Em março de 2017, ingressaram com o primeiro recurso de revisão que alegava que tinha sido condenado com base em documentos que testemunhas falsas ou relatórios de especialistas maliciosos ou enganosos tinham sido apresentados. Mas um ano depois, o Tribunal Nacional de Justiça não admitiu esse recurso. Mas eles não desistiram. O David e seu advogado, eles insistiram no pedido de revisão. Em 14 de janeiro de 2019, David foi ao Tribunal Constitucional, onde ele ingressou com uma ação protetiva extraordinária sobre a recusa da Justiça por se tratar do segundo pedido de revisão. Em seus argumentos, indicaram que o Tribunal Nacional violou seus direitos constitucionais à proteção judicial efetiva. O caso foi então revisado pelo juiz Agustín Grijalba, que em 16 de junho de 2021 já declarou que sim, realmente houve violação dos direitos do David e por isso, consequentemente, ele aceitou a ação extraordinária de proteção após a decisão. A recusa do Tribunal Nacional ficou sem efeito então e caberia agora ao seu tribunal, desse juiz aí, julgar o recurso de revisão. Nessa ocasião, o advogado do David disse que apresentaria 13 novas evidências, o que significava que pediria a inclusão de estudos realizados por novos especialistas em genética, investigação criminal, tecnologia e psicologia criminal. Durante tudo isso, David obteve seu diploma de direito e ao mesmo tempo trabalhava no refeitório lá da penitenciária, mas sua dedicação, sua decisão em não desistir, enfim, renderam frutos. No dia 23 de maio de 2023, foi realizada uma audiência e após ter cumprido 10 anos e 3 meses de prisão, foi determinado que ele poderia ser libertado da prisão mediante um acordo de pré-libertação com algumas condições que ele deveria cumprir. Entre elas, se apresentar, em alguma série da justiça de tempos em tempos, apresentar relatórios psicológicos também, periodicamente. Mas, e aí, pessoal, o que vocês acham? O David ajudou nesse crime, participou, foi autor, Foi um crime completamente selvagem, traiçoeiro. Será que realmente ele está implicado em todos esses fatos? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, mas ainda não acabou, tá? A vida da Karina foi muito curta e arrancada de uma forma covarde, abrupta. Mas a sua partida significou a inclusão do feminicídio na legislação equatoriana e um profundo debate sobre o tema. O caso da Karina Del Pozo é debatido e seguirá assim por muitos e muitos anos, não apenas nos meios acadêmicos devido às ações duvidosas da justiça, mas também nas ruas, dentro das casas dos equatorianos, pois gerou enorme repercussão social e deu voz àquelas que antes não tinha nem a quem pedir socorro. Por isso, de certo modo, apesar da grande tristeza, do grande choque, a morte da Karina realmente, despertou um propósito ali nos cidadãos, do Equador. E de certo modo a morte dela não foi em vão, se pensarmos assim, pois ela gerou toda essa comoção e uma nova lei que pretende, amenizar todo o sofrimento das mulheres e punir severamente esses covardes que cometem feminicídios, está lá em vigor nos dias de hoje. Mas eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso que eu relatei para vocês. Olhando assim, tudo que foi relatado, os depoimentos, a sensação que dá é que tem caroço nesse angu, não é?
os espaços terapêuticos dos comentários aí. Esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham apreciado. Muito obrigado pela companhia, um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.